professora Ariane Nobre. Hoje trataremos da temática Rebeliões na Colônia, Conjuração Mineira e Conjuração Baiana. Bem, pessoal, no Brasil existem alguns dias que são considerados feriados nacionais. Certamente você conhece algum deles. 1º de maio, Dia do Trabalho, 7 de setembro, comemoração da proclamação da independência do Brasil. Outro feriado nacional acontece no dia 21 de abril, data escolhida para celebrar Tiradentes. Tiradentes era um militar de baixa patente que, em 1789, junto com outras pessoas, participou de um movimento conhecido como Conjuração Mineira. Esse movimento pretendia liberar a capitania de Minas Gerais da dominação portuguesa. Em 1798, outra rebelião explodiu na colônia portuguesa. Foi a Conjuração Baiana, que teve lugar em Salvador, na Bahia. Os dois movimentos tiveram uma característica em comum. Seus integrantes agiram influenciados pelas ideias de liberdade e igualdade difundidas pelo pensamento iluminista. Nesse capítulo, a gente vai estudar tanto a Conjuração Mineira quanto a Conjuração Baiana e as suas respectivas características. Bem, pessoal, e as questões, né? Nós temos aí a questão do monopólio, os altos impostos, fiscalização severa, pacto colonial e sentimento de anti-lusitano. Entre as últimas décadas do século XVII, primeira metade lá pelo século XVIII, a colônia portuguesa na América passou por diversas revoltas. Teve revolta no Maranhão, lá uma rebelião em 1684, contra os jesuítas e contra a Companhia do Comércio. Em Pernambuco, nós tivemos também uma rebelião em 1710, que explodiu uma guerra civil entre os habitantes de Recife e de Olinda. Em Minas Gerais, em 1720, a população de Vila Rica, hoje a atual Ouro Preto, se rebelou sob a liderança de Felipe dos Santos contra algumas medidas do governo português. No entanto, nenhum desses movimentos pretendia libertar sua região de domínio português. Eram manifestações isoladas que revelam insatisfação apenas com aspectos da administração portuguesa. Não eram movimentos separatistas. Isso pode ser explicado por certas características da colônia. Até o começo do século XVIII, a vida na colônia estava concentrada principalmente em torno dos engenhos de açúcar e de outras atividades rurais. Havia alguns núcleos urbanos, como Salvador, Olinda, São Luís, Rio de Janeiro e São Paulo, mas a vida urbana era limitada. Isso dificultava a circulação e a propagação de ideias. Com a descoberta de ouro em Minas Gerais, começaram a surgir novos centros urbanos. Em 1711 foi fundada a atual cidade de Mariana, a primeira vila da região do Ouro. Logo vieram outras vilas e cidades, como Vila Rica, São João del Rei e Diamantina. Ao mesmo tempo, as antigas cidades cresciam e sua população se tornava mais culta e também diversificada. E aí nós estamos trazendo aí a questão da Inconfidência Mineira, né? A Conjuração Mineira. Durante a primeira metade do século XVIII, foram extraídas enormes quantidades de ouro das jazidas de Minas Gerais. Em meados daquele século, o ouro começou a se tornar cada vez mais raro, sinal de que as jazidas estavam se esgotando. Mesmo assim, o governo de Portugal cobrava desde 1719 um imposto de 20% sobre todo o ouro produzido em Minas Gerais. Esse imposto era chamado de quinto, porque correspondia à quinta parte do ouro extraído pelo minerador. A partir de 1791, a coroa fixou o quinto da capitania de Minas Gerais em 100 arrobas, 1.500 quilos, anuais. Caso a cota determinada não fosse alcançada, previu-se um dispositivo que ficou conhecido como o nome de derrama. A derrama era nada mais nada menos do que uma tributação
devida por todos os habitantes da capitania, com o objetivo de completar as 100 arrobas de ouro anuais que deveriam ser entregues às casas de fundição. Além disso, a derrama também restringiu o acesso das elites locais aos postos de administração régia e anulava os contratos dos mineiros. Além dessa taxa, o governo português adotou outra medida de controle sobre toda a colônia. Em 1785, proibiu as atividades fabris. Que atividades eram essas, professora? As atividades que eram desenvolvidas em fábricas ou manufaturas. E aumentou os impostos sobre os produtos vindos da metrópole. Essas medidas provocaram um grande impacto na colônia, sobretudo entre a população mineira. E aí nós temos alguns pontos que a gente tem que falar. Aconteceu lá na segunda metade do século XVIII, a decadência mineradora, possibilidade da derrama, como já foi explicado para vocês, foram as cobranças das taxas atrasadas e não pagas pelo ouro, característica, rebelião contra a dominação portuguesa, defesa da emancipação política, elite ilustrada, formada os filhos dos mineradores indo para Portugal estudar, voltando com ideias iluministas, militares de alto escalão, comerciantes, fazendeiros, influência da independência dos Estados Unidos. E aí nós temos alguns intelectuais que foram citados, Thomas Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto, José Alvarenga Maciel. Qual era o objetivo? A adoção de um governo republicano, implantação da universidade em Vila Rica, instalação de indústrias. E aí, em 1788, a capitania de Minas Gerais não conseguiu completar as 100 arrobas de ouro devidas como imposto a Portugal. Começaram então a correr rumores de que as autoridades decretariam a derrama. Esses rumores provocaram inquietação entre a população mineira, sobretudo entre as famílias mais abastadas. A partir desse momento, membros da elite mineira começaram a conspirar contra o domínio de Portugal. Entre os integrantes do movimento havia funcionários públicos, poetas, religiosos, militares e empresários de mineração. Muitos tinham dívidas volumosas com o governo português. Essa conspiração deu origem à Conjuração Mineira. Inspirada nas ideias iluministas e na independência dos Estados Unidos, os conjurados tinham por objetivo libertar a capitania do domínio de Portugal e proclamar uma república em Minas Gerais, com o capital em São João del Rei. Para tanto, planejavam prender e executar o governador e tomar o poder. Planejavam implantar uma junta provisória liderada pelo poeta Thomas Antônio Gonzaga. Além disso, pregavam o perdão das dívidas junto à metrópole, o incentivo à manufatura local, criação de uma universidade. Olha que bacana! Entre seus ideais, porém, não estava a abolição da escravatura, sobretudo porque os conjurados eram, em sua maioria, senhores de escravos, donos de escravos. O plano dos revoltosos era começar o movimento no dia em que fosse decretada a derrama. Desse modo, muitas pessoas descontentes se juntariam a eles na luta pela derrubada do governo. Mas aí a gente vê mais à frente a bandeira dos Inconfidentes, o levante, que foi essa questão marcada para o dia do derrama, foi chamado de o levante. Mas, infelizmente, vem aí a questão da traição, O plano fracassa. Alguns imprevistos alteraram os planos dos rebeldes. A derrama, que seria anunciada em fevereiro de 1789, foi mais uma vez adiada. Isso punha fim à expectativa de juntar forças e mobilizar a população total. Em março, o governador da capitania convocou vários devedores para quitar suas dívidas com o reino. Alguns deles eram conjurados e eles revelaram a conspiração ao governador, em troca do perdão de suas dívidas. E aí nós temos um dos nomes, que é Joaquim Silvério dos Reis, como vocês podem analisar aí na imagem.
Visconde de Barbacena, governador da província, né, que decretou a prisão dos inconfidentes, e foram diversas punições. Uns foram presos, outros deportados. Com a delação, todos os conspiradores foram detidos. Os Álferes Tiradentes, como era conhecido Joaquim José da Silva Xavier, estava fora da capitania, mas foi preso logo em seguida em Rio de Janeiro. Às prisões seguiu-se um inquérito conhecido como Devassa. Eram ao todo 34 presos, acusados de crime de lesa majestade, ou seja, de traição ao rei. Esse crime era geralmente punido com a pena de morte. O processo durou 2 anos e os acusados foram transferidos para o Rio de Janeiro até que se decretasse a sentença final. O poeta Cláudio Manuel da Costa morreu na prisão, ainda em Vila Rica. Alguns historiadores acreditam que teria sido assassinado, pois tinha informação que comprometiam pessoas influentes aliadas ao movimento. Em abril de 1792, foi anunciada a sentença. 11 réus, entre os quais Tiradentes, foram condenados à morte. Mais tarde, todas as sentenças foram alteradas, menos a de Tiradentes, único executado. Os demais obtiveram perdão da rainha de Portugal. E aí, meus amores, a gente traz aí a imagem de Tiradentes, né? Trazemos aí a imagem de Tiradentes, que foi aí um grande guerreiro nesse movimento da conjuração, né? Dessa conjuração, José da Silva Xavier. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a conjuração baiana. Até o final do século XVIII, Salvador era mais importante centro urbano da colônia portuguesa, cerca de 60 mil habitantes, e foi a capital da colônia até 1763, quando a administração foi transferida para o Rio de Janeiro. Localizada em um ponto privilegiado do litoral, Salvador desenvolveu-se por longo tempo como um anteposto comercial. A seu porto chegavam mercadorias da Europa, da África e também da Ásia. E por ele eram exportados produtos da colônia, como açúcar, tabaco, algodão. A partir de meados do século XVIII, as ideias iluministas também chegaram, né, a parte da Bahia. E a questão, né, essa intenção de liberdade começaram a chegar ao conhecimento dos habitantes da Bahia. Da mesma forma que em Minas Gerais, eles também foram trazidos principalmente por jovens da elite que haviam estudado na Europa. Em 1797, membros da elite fundaram a sociedade secreta Cavaleiros da Luz, que promovia reuniões nas quais se discutiam as ideias revolucionárias difundidas na França. A partir de então, pessoas de diversas camadas sociais começaram a aderir ao movimento que se formava. Em geral, grupos que vinham sofrendo com a alta dos preços dos alimentos, com a perda de seu poder aquisitivo. Entre eles, havia pequenos comerciantes, soldados, alfaiates, artesãos, negros libertos, mestiços, brancos pobres e também escravizados. O movimento ficou conhecido como Conjuração Baiana, mas também tem sido chamado de Revolta dos Alfaiates, por conta da participação desses profissionais e de outros artesãos. E aí eu trago para vocês a imagem da bandeira, né, dessa revolta dos alfaiates, a base do jacobinismo francês. Quais foram os motivos? O fim da desigualdade social, fim da discriminação social. Outro ponto é a estagnação econômica e o caráter popular. Nós temos aí também a questão da Ordem dos Cavaleiros da Luz, como foi chamado esse grupo, né, de revoltantes, de pessoas que se aliaram para poder tentar firmar essa rebelião. Esse período foi em 1798 e contava aí com a presença de intelectuais, militares, comerciantes, maçons, escravos foros, artesãos e alfaiates.
e eles queriam debater as ideias iluministas. Como problemas, nós temos aí os elevados preços, e lá em 1797, 1798, teve o ataque a armazéns e açougues. A revolta baiense aconteceu lá dia 12 de agosto de 1798 e tinha alguns panfletos que foram distribuídos. Dentre eles tem um trechozinho aí da imagem que vocês estão observando agora. Animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. E aí, os nomes citados aí da repressão foram condenados à forca. Alguns receberam também indultos, né? E como resumo aí dessas duas conjurações, nós temos: quando é que aconteceu? Conjuração mineira ficou registrada em 1789, Conjuração baiana 1798. O objetivo da Conjuração mineira é independência nacional. Mesma coisa da Conjuração baiana, também independência nacional. Agora, a influência externa destacada na Conjuração mineira foi a independência dos Estados Unidos. Já na Conjuração baiana foi a Revolução Francesa. Como influência ideológica, as duas foram a questão do iluminismo. Os filhos, né, das pessoas que tinham mais condições foram estudar na Europa, voltaram trazendo aí a ideia iluminista. A causa local, na Conjuração mineira, foi a crise da mineração, já na Conjuração baiana foi a crise no abastecimento. Como liderança também foi diferenciado. Na Conjuração mineira nós tínhamos a elite colonial, já na Conjuração baiana nós tínhamos camadas médias e também camadas populares. E como propostas sociais nós tínhamos moderadas, Conjuração mineira, e ideias radicais na Conjuração baiana. Bem, meus amores, a aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham conseguido captar alguma coisa. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.